Deus abençoe a todos. Está no ar o programa Nosso Tempo. E através desse programa, eu quero chamar a sua atenção para algo que tem acontecido na vida de muita gente. Quantas são as pessoas que acompanham esse programa e não estão vendo os seus pedidos serem atendidos? Eu vou compartilhar com você, depois desse comercial, desse intervalo, nós vamos compartilhar com você uma mensagem de Deus para a sua vida. Esse salmo, com certeza, é o salmo dos pedidos não atendidos. E se você tem algo que ainda não foi atendido, esse programa é para você. Não mude de canal, não saia dessa sintonia, porque eu tenho uma certeza absoluta que a sua história vai mudar. Dívidas, desamor, doenças, vícios. Realidade de milhares de pessoas que acumulam problemas ao longo da vida. Há exemplo de pessoas que se sentem sozinhas. A falta de atenção por parte de outros se tornou um fator preocupante e tem sido responsável pela instabilidade emocional de alguns. Preste atenção no relato de William. E o mais irônico é que, embora eu esperasse algum acolhimento por parte da escola, eu acabei sendo suspenso 2 vezes. Porque eu manifestava esses pensamentos nas aulas e ninguém sabia o que fazer com isso, acreditavam que era alguma forma de rebeldia. É uma doença incapacitante e que, por vezes, traz algum grau de desesperança também. Já são cerca de 35 anos lutando contra a depressão, até que os remédios pararam de fazer efeito. Eu diria que a angústia é o principal ponto, porque ela te pega de tal forma que você não consegue fazer atividades de autocuidado, né? Escovação, higiene bucal, banho, encontrar pessoas, o básico você tem dificuldade para fazer. De atenção, de remédios, de condição monetária. Quantas não são as pessoas endividadas, desesperadas por não conseguirem sanar as dívidas que se acumulam? O Brasil já soma cerca de 79 milhões de endividados. Algumas pessoas, no auge do desespero, recorrem a agiotas e a aparente solução é revertida em humilhação, como neste caso. A mulher em aflição apanha por não ter o valor para quitar o empréstimo. O trabalhador sou eu, tem que sair para cobrar. Tanto que eu falei pro senhor, joga pro dia 10, eu ainda não recebi. Esse outro homem também é humilhado e de joelhos apanha pela dívida. Você vai entender como é que funciona no Goiás. Ele também é golpeado por uma mulher. A dependência em alguma substância é outro fator que leva à ruína na vida de milhares de pessoas. Dados da Fiocruz apontam para ao menos 3.500.000 brasileiros dependentes de alguma substância ilícita. Algumas estimativas mais amplas sugerem números maiores, chegando a mencionar até 8 milhões de viciados, incluindo dependências severas. Isso sem contar a questão dos jogos, outro que tem controlado suas vítimas. São pessoas humilhadas pela vida, dependentes de remédios para dormir, para desacelerar, dependências humanas que não têm conseguido encerrar de uma vez os mais diversos problemas que aumentam a cada dia. Mas como se libertar de dependências que já se tornaram controladoras de tantas pessoas? E aqui no Salmos capítulo 37, no versículo 3, olha o que diz: confia no Senhor e faze o bem. Herdarás na terra e verdadeiramente serás alimentado.
Deleita-te também no Senhor e te considerará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Quantas são as pessoas que têm desejos não atendidos? Quantas são as pessoas que começou esse ano mal? Você pede, ora e não recebe. Sabe por quê? Porque o que está faltando é confiança em Deus. Você é uma pessoa que tem um desejo no seu coração, porém esse desejo, ele ainda não foi realizado. Procure fazer o bem. Quantas são as pessoas que, na vida dela, ela só sabe o que é retribuir o mal? Vivemos em um mundo injusto, em um mundo onde as pessoas, elas estão acostumadas a buscar vingança, a lutar uma contra as outras. Deus nos chama para fazer o bem. O maior segredo para você ser atendido é fazer o bem. Comece hoje a fazer o bem. Não importa se aquela pessoa tentou puxar o seu tapete. Não importa se essa pessoa ela falou mal de você pelas costas. Não importa se essa pessoa ela busca te prejudicar. Faça o bem. Pague o mal com o bem. Se você fizer isso, você estará agradando a Deus e fazendo exatamente como Jesus faria. E isso já é o começo para que você tenha os seus desejos atendidos. Vamos então acompanhar o testemunho, a história de uma pessoa que fez o bem e teve a sua vida abençoada. Eu tive um grande problema na minha vida, que aos olhos humanos não tinha solução. E eu achei que era o meu fim. Meu nome é Carla, eu tenho 36 anos. Hoje eu sou feliz, mas a minha vida nem sempre foi assim. Durante toda a minha infância e adolescência, eu sofri com depressão e crises de ansiedade. Eu não sabia o que fazer, porque eu era uma pessoa muito vazia, muito triste. E eu não sabia o porquê de eu ser assim. Não sabia de onde vinha essa tristeza, essa ansiedade que me deixava sufocada. Eu tinha crises de pânico, crises fortíssimas de ansiedade que me deixavam sem chão. Desde a minha infância eu sempre tive pesadelos, eu lembro disso, que eu não conseguia dormir. Desde a minha infância eu já tinha insônia, que era uma coisa assim difícil, né, de ver numa criança. Eu não conseguia dormir direito. E isso foi se agravando ao longo do tempo. Eu lembro que já na minha adolescência os pesadelos continuaram, só pioraram, na verdade. Por causa disso tudo, eu fui me fechando dentro de mim. Fui me fechando, ninguém sabia o que se passava comigo, porque eu não deixava ninguém saber, eu não transparecia isso, né? Por causa do meu orgulho, eu era uma pessoa muito orgulhosa, eu não conseguia demonstrar, eu achava isso um sinal de fraqueza. Então, só eu sabia o que se passava quando eu estava sozinha dentro do quarto. Chorava muito, né? E eu não sabia o porquê que eu chorava tanto. Só chorava. Ela sofria de ansiedade, ela não tinha vontade de viver, ela era uma pessoa muito nervosa, sofria por problemas físicos. A doença dela era tão forte, a ansiedade que ela tinha era tão forte que ela sofria dessa doença. Eu lembro de uma vez que eu fazia faculdade e eu tinha me preparado muito para uma prova. Estudei bastante e eu estava indo fazer essa prova. Só que no meio do exame, eu passei tão mal, uma crise de ansiedade, de pânico tão forte, que eu não consegui terminar a prova. Tive que parar no meio da prova, sair da sala de aula
E na escada, tentando descer, tentando procurar ajuda, na escada eu desmaiei. Apaguei, não vi mais nada. E aí me socorreram, me levaram para a enfermaria da faculdade, chamaram minha mãe, às pressas, correndo. Minha mãe veio, teve que me levar para o hospital. As pessoas até viam que tinha algo errado comigo, tentavam me ajudar, mas eu não aceitava de jeito nenhum. E me tornava agressiva com essas pessoas. E, em vez de aceitar ajuda, eu só repelia elas, né? Repelia essas pessoas. Então, eu me trancava ainda mais dentro de mim. Isso foi transformando o meu coração, meu ser num buraco. Eu tinha um buraco dentro de mim. E não sabia como preencher. E eu tinha muitos pensamentos de sumir, de morrer mesmo. E esses pensamentos não me deixavam em paz, de jeito nenhum. Era 24 horas por dia. Eu não sabia o que fazer com eles. Até que eles começaram a me dar ideias. Por que você não se mata? Acaba logo com esse sofrimento. Não tem por que você continuar dessa forma. Ninguém vai sentir sua falta. Apesar de toda essa minha situação, tinha alguém lutando por mim. Ela não sabia me dizer o que era que ela estava sentindo. Eu via que tinha alguma coisa errada ali. E essa pessoa é a Carla, minha filha. E hoje eu sou feliz. Hoje eu tenho paz. Hoje, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus que eu conheci na minha vida, eu fui liberta de toda depressão, de toda ansiedade. E graças a Ele e a minha mãe que lutou por mim, hoje eu verdadeiramente sou feliz. Quando alguém se torna para Deus, Deus se torna para ela, para ele. E é isso que você tem que fazer. Você tem que andar na contramão desse mundo. O que o mundo tem oferecido para você? Quando nós falamos o mundo, nós não estamos nos referindo à Terra, ao planeta que nós vivemos, o estado, a cidade, mas sim a atitude das pessoas. Porque muita gente, infelizmente, carrega no seu coração um desejo de vingança. Muitas pessoas estão acompanhando esse programa agora, essa mensagem, estão com mágoa no coração. Tem gente nesse momento falando para si mesmo, eu morro e não perdoo. O que essa pessoa fez comigo, ela vai pagar, nem que seja no último dia da minha vida. Eu pergunto para você, vale a pena? Olha aqui essa mensagem aqui, ó. Você que tem mágoa no coração, olha aqui essa mensagem. É perdoando que se é perdoado. Você é uma pessoa que não consegue perdoar. Aprenda uma coisa. Quando nós falamos de perdão, perdoar não é com o coração. O próprio texto sagrado afirma que o coração não foi feito para tomar decisões, e sim para sentir. Não tem dias que você acorda se sentindo bem? Não tem dias que você acorda se sentindo um pouco ruim? Mas independente do que você sente, faça alguma coisa para mudar a sua vida. Você sente vontade de repente, terminar o relacionamento e ir embora de casa. Você sente vontade, de repente, de agredir uma pessoa, seja fisicamente ou verbalmente. Todas as vezes que você sentir vontade, pergunte se isso vale a pena. Pergunte se isso é certo. Se pergunte no que isso vai te levar. Isso vai promover o quê? Proporcionar o quê para a sua vida? Nada. A verdade é que você só perde com isso. Então procure
perdoar com a mente. Procure agir com a mente. Tomar as decisões certas. E a partir daí você será uma pessoa bem melhor. Você será uma pessoa mais feliz. Tá certo? Eu quero já fazer um convite especial para você que sofre com mágoas. Quero fazer um convite para você que sofre com angústias. Você que é uma pessoa triste, que carrega uma dor, para estar conosco nesta sexta-feira, na vigília do meio-dia, recebendo mais um banho do Descarrego. Vamos a esse intervalo e já voltamos. A água do lago também é chamada de água doce. Ela representa a vida doce que você tanto tem buscado. Bem diferente da água amarga das frustrações, que talvez você esteja bebendo. Tantas coisas deram errado e você sente que a sorte te deixou. Você olha para trás e vê tantas perdas e tristezas. Mas a amargura da vida pode ser tirada ao se tomar uma decisão. Nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, o dia de combate ao espírito do azar, na continuação da corrente das 7 sextas-feiras do banho do Descarrego. Nós viemos aqui nesse lago recolher as águas para o 6º banho do Descarrego. O banho com a água de lago. Traga uma garrafinha com água e participe. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. Encontre os endereços acessando universal.org/localizar. Tá vendo, meu amigo? Tudo que você tem que fazer é vir buscar esse banho de descarrego. Tudo que você tem que fazer é passar a olhar para o Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu tenho uma certeza absoluta. Quando você passar a olhar para Deus e agir como Deus, eu tenho uma certeza, você pode ser humano, falho, você pode ter erros. A verdade é que quando você decide mudar, as pessoas não vão nem te reconhecer. Vem aqui, pastor Caio, por favor. Quando você decide mudar, o que acontece? Aquele amigo que já conhecia você, aquele amigo que conhecia você, que convivia com você, ele vai olhar para você e falar assim: vem cá, o que aconteceu com você? Você mudou, você está diferente você hoje. E realmente a reação da pessoa vai ser até um sorriso. A pessoa vai até se sentir mais feliz. Sabe por quê? Porque a mudança, ela passa energias boas para outra pessoa. A mudança alegra o ambiente. Diferente do peso que muitas pessoas têm carregado, obrigado, pastor Caio, e têm colocado nas outras pessoas. Não carregue mais esse peso na sua vida, meu amigo. Vamos mudar? Procure mudar. Você quer a nossa ajuda? Está aqui o endereço. Rua Padre Chagas, 3536. No centro de Guarapuava, a nossa catedral está com as portas abertas, esperando por você. E tudo o que você tem que fazer é mudar. Vamos a mais uma história de uma pessoa que mudou e já voltamos. Hoje o nosso casamento é uma bênção. Mas nem sempre foi assim. Meu nome é Luiz Ivan, eu sou formado em engenharia civil e aqui é um dos lugares, um dos bares que eu frequentava. Era aqui que eu me afastava mais da minha família. Era justamente aqui que quando eu chegava do trabalho, isso quando trabalhava, isso quando tinha trabalho, eu vinha para
para preencher o vazio. Eu vinha para buscar os colegas, os amigos dos bares. Eu vinha para conversar com eles. Eu não me sentia bem em casa. Eu precisava do álcool para me sentir melhor, para achar que não estava sozinho. Na verdade, para preencher um grande vazio. Muitas das vezes, minha esposa, os meus filhos, vinham me buscar aqui, nesse bar, ou em outro bar aqui do bairro. A bebida rouba a nossa paz. No início ela parece boa, mas depois ela muda a personalidade, ela muda a pessoa. O esposo, a esposa, os filhos, né? Então o álcool era um dos meus piores vícios. Não que fosse o único, porque também tinha o vício do tabaco, do cigarro, né? Tinha o vício da prostituição. E a minha esposa, sabiamente, ela não me confrontava, ela não piorava as coisas. Pelo contrário, ela me tratava bem. E isso me chamava atenção, me chamava muito atenção. A prostituição era praticada nos apartamentos, alguns apartamentos, claro, poucos apartamentos, e as garotas de programa, elas às vezes eram estudantes, mas elas moravam aqui nesse bairro, e na minha época, e eu já sabia onde encontrá-las, e às vezes até buscava em classificados, porque o vício da prostituição é muito forte. O vício da prostituição atrai a pessoa que tem um vazio, a pessoa que não dá valor à família, que era o meu caso, não dava valor nenhum à minha esposa, os meus filhos, uma excelente esposa. Os meus filhos sofriam muito com os meus vícios, principalmente do álcool. Eu lembro que eles ficavam muito tristes com a ausência do pai. Então eu fui um pai muito ausente em decorrência dos vícios, do vazio. Todos temos problemas, mas não é com vício, com vazio, com bares, com prostitutas, com jogos, que a pessoa resolve esses problemas. Pelo contrário, eu até piorava a situação, porque aí a situação financeira se agravava cada vez mais e o meu casamento, a minha família estava sendo destruída pelas minhas atitudes, pelo meu comportamento. Quem nos conhecia não sabia o que eu passava no meu casamento. Era um sofrimento muito grande. Ele saía todas as noites para beber. Muitas vezes procurava mulheres de programa, voltava tarde. E quando eu ia falar alguma coisa, aí havia discussões, ele era muito ríspido, muito grosso, brigas homéricas. E a cada dia era um sofrimento muito grande. E ele não tinha tempo para a família. Meus filhos viviam sozinhos. Se quisessem conversar ou ficar com o pai, eles tinham que ir para o bar, porque ele só vivia no bar. E quando voltava, dormia, e muitas vezes chegava de madrugada em casa. Então era um inferno. Eu passei anos sofrendo assim. Muitos anos mesmo de sofrimento. Eu lembro que meus aniversários eu passava chorando, porque nem nesses dias ele me dava atenção. Eu cheguei ao ponto de querer desistir, de acabar com o casamento. Então as pessoas olhavam e achavam que a gente estava bem, que era tudo escondido. Eu não queria falar, uma vergonha para mim dizer que eu fracassei. Até que um dia eu descobri um Deus que transformou a minha vida. E a partir daí eu tive força para poder lutar pelo meu marido, para poder lutar pelo casamento. E eu tive a certeza de que ele ia mudar, transformar a vida dele. E foi isso que aconteceu, né, meu amor? Isso mesmo. E eu fiz você sofrer tanto e não tinha consciência do mal que fazia para você e para nossa família. E quase
que deu errado, mas graças a Deus, tudo mudou. Graças a Deus mesmo, que Ele transformou você. Ele transformou você, hoje é um outro homem. Você é um marido carinhoso, um pai amoroso, cuidadoso. Não sai sem estar perto de mim, sempre saímos juntos. Graças a Deus. Graças a Deus. Em tudo dai graças. Por mais difícil que seja o seu problema, a sua luta, a sua situação. Deus, Ele é contigo. Tá certo? Eu quero então fazer uma oração em seu favor, juntamente com o pastor Amaro. Prepara o seu copo com água. Nós vamos falar com Deus em seu favor e em favor da sua família. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia oramos pelas pessoas que estão passando por problemas econômicos, problemas financeiros, dívidas, situações adversas, meu Pai. Existem pessoas que estão desempregadas, vivendo momentos difíceis, sabe, meu Pai, prestes a serem despejadas. Então, só o Senhor pode abrir uma porta oportuna, só o Senhor pode fazer sair a causa da justiça, o dinheiro que está preso e essa pessoa precisa receber. Meu Deus, quantos empresários, comerciantes, lojistas não estão conseguindo pagar os seus funcionários. Então, ajude esta pessoa, meu Pai. Dá uma ideia a ela, uma direção para ela crescer, vencer naquilo que ela faz. Abra uma porta, meu Pai, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então abra uma porta econômica para ela conseguir, meu Deus, aquilo que anseia, que deseja. Abençoe, meu Deus, os aposentados, os pensionistas, aqueles, meu Pai, que têm recebido tão pouco e precisam fazer tanto com pouco. Que o dinheiro venha progredir, prosperar, meu Pai, na mão dessa pessoa, que ela tenha uma multiplicação, como aconteceu, meu Pai, quando o Senhor multiplicou pães e peixes. Que a bênção esteja sobre todos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, creia que Deus vai fazer na sua vida algo grande e notório. Portas oportunas vão se abrir. Ele vai te dar uma ideia para você fazer a diferença. Deus abençoe a todos. Ficamos por aqui com a nossa participação e estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário e através dessa emissora. Forte abraço. Deus ilumine a todos.